Pois é, como você viu, a falta de sono é um dos grandes problemas do mundo moderno. E para esclarecer dúvidas sobre esse incômodo que afeta tanta gente e dar alguns conselhos, eu converso agora com o psiquiatra Marcos Estevão. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tatiana. Bom, sem querer fazer um trocadilho, hoje você teve uma boa noite de sono? Sim. Eu sempre procuro ter uma boa noite de sono, né? Eu acho que isso é importante para a produtividade do dia seguinte. Bom, por que, afinal, as pessoas cada vez mais têm tido tanta insônia? Olha, como mostrou aí, hoje a vida moderna, ela é uma vida muito conturbada. O computador, a televisão, vários programas muito fortes, digamos assim, na hora de ir para a cama, eles podem contribuir com essa dificuldade de dormir. As preocupações são muito grandes, a competitividade do mercado de trabalho é muito grande. Então essa ansiedade gera um estresse muito grande que vai terminar influenciando no sono diário das pessoas. E quando a pessoa ela deve procurar ajuda de um profissional para resolver essa questão? Pois é, dormir mal uma vez ou outra não significa um problema, significa que ele pode estar passando por uma situação difícil. Mas quando essas coisas ficam repetitivas, é hora de procurar ajuda. Ele precisa saber sobre a condição dele de sono. Por exemplo, ele precisa saber se ele tem uma dificuldade de conciliar o sono, de adormecer, se ele dorme e fica acordando muito no meio da noite, ou se ele acorda em determinada hora da noite e não consegue mais dormir. Tudo isso vão ser situações que ele tem que levar ao profissional que vai diagnosticar um problema e assim, desse modo, poder tratar isso de uma forma adequada. Bom, vou te fazer uma pergunta que muitas vezes acontece comigo. Você tem a sensação de, apesar de ter dormido, você ter passado a noite em claro. Você não ter a sensação de ver o dia clarear, mas está na cama, está dormindo. Isso pode piorar? Sim, isso pode. É importante a gente saber que o sono ele tem uma arquitetura. Ele tem os estágios do sono, né? Nós saímos de um estado de vigília, estamos acordados e entramos no sono. E esse sono vai ter ele vai ser composto de vários estágios. Quer dizer, ele tem um estágio 1, que é um sono leve, muito parecido com a vigília, que ele é muito rápido, é um sono apenas curto, em que ele passa para um estágio 2, que também é um sono leve, em que já existe uma diminuição do nosso ritmo cardiocirculatório, da temperatura corporal, os batimentos cardíacos, etc. Tudo vai diminuir, ele está entrando numa fase maior de relaxamento e que esse sono também é considerado um sono ainda leve, mas que perdura 50% da nossa noite e que é necessário para que depois tenha um sono mais profundo. Esse sono profundo, que nós desfrutamos dele, vamos dizer, um quarto da nossa noite, em que nós já temos assim uma alteração do nosso tônus muscular, ele já diminui, ou seja, nós relaxamos por completo, aí esse já é um tônus em que nós vamos liberar uma série de hormônios importantes para o crescimento, para diminuir o peso, etc. E nós temos também uma outra fase do sono, que é o sono dos sonhos, que ele serve para você, então, absorver todo aquele conhecimento que você adquiriu enquanto estava em vigília, ou seja, alerta. Se você tiver essa arquitetura do sono, mais ou menos assim, provavelmente você teve uma boa qualidade de sono. Se você teve uma boa qualidade de sono, o teu dia seguinte vai ser bom. Se você dormiu apenas por dormir, mesmo que sejam 6, 7, 8 horas, teve uma quantidade de sono normal, mas uma qualidade de sono ruim, você provavelmente vai sentir cansaço no dia seguinte, sonolência e achar que não dormiu bem. A sensação é que você não dormiu, passou 2 horas no máximo e fica aquela aflição, aquela ansiedade, porque eu preciso dormir, porque no outro dia eu tenho que levantar cedo, trabalhar. Então, eu acho que talvez isso também atrapalhe. Sim. Na verdade, você está aí num momento de ansiedade, fica aquele ciclo vicioso, né? A ansiedade atrapalha o início do sono, o início do sono atrapalhado aumenta a ansiedade, e isso aí você precisa realmente criar alguns mecanismos para diminuir isso. E quais seriam esses mecanismos? Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, atividades físicas, desde que elas sejam até 3 horas antes de você deitar, evitar determinadas substâncias como a nicotina, a cafeína, o álcool, são coisas que prejudicam a qualidade de sono. As pessoas bebem muitas vezes achando que dormem melhor.
Na falsa verdade, sensação, elas né? conciliam o sono, relaxam, conciliam o sono, mas elas não têm uma boa qualidade de sono. Então teria que evitar situações dessas. Ver coisas mais relaxantes na hora de dormir, diminuir as luzes, melhorar o silêncio. Tudo isso é importante. Você tem que fazer uma rotina do deitar. Essa rotina do deitar faz que o cérebro entenda que aquele momento é o momento de dormir. Então, qual é uma rotina de deitar? Por exemplo, uma música suave, as luzes vão ser apagadas, mais ou menos na mesma hora do dia. O ideal era que isso se estendesse, inclusive, nos finais de semana e feriados. E com isso você faz o teu relógio biológico, tanto para dormir quanto para despertar. Isso poderia melhorar muito a qualidade do sono. Bom, então a mania que muitas pessoas têm de assistir televisão deitado na cama para pegar mais rápido no sono. Isso é errado? Isso é errado. Isso é muito errado. Algumas pessoas até já se acostumaram com o erro. Não conseguem dormir se não estiverem com a televisão ligada. Mas isso é errado. Na verdade, o ideal para dormir é o silêncio. A noite é feita para dormir, o escuro da noite é feito para dormir, o silêncio da noite, que hoje é muito menos do que foi há muito tempo atrás, mas ainda é assim que o organismo espera, silêncio e baixa luminosidade. Na televisão, o ideal é ver um pouco antes de dormir alguma coisa não muito forte, né? Filmes de terror, filmes de violência realmente não seriam indicados nessa hora, né? Há uma música suave para ser ouvida antes de dormir também, isso poderia ajudar no sono. Mas o ideal mesmo para o sono seria um silêncio absoluto e uma luminosidade muito fraca para que essa qualidade de sono fosse melhor. Bom, e a criança que tem dificuldade para dormir e acaba criando um terror na hora de ir para a cama? Como resolver esse problema? Existe assim, vários problemas na criança. Existem os pesadelos, existe o terror noturno. Isso tem muito a ver com o ambiente dela, com o que está acontecendo no dia a dia dessa criança. Precisam os pais observarem isso e levá-la para um tratamento com um profissional da infância, para que possa, então, resolver problemas como esses. Mas, de início, os pais têm que mostrar muita calma, mostrar muita segurança, não compactuar com esse medo da criança, levá-la ao seu quarto e ficar com elas de início, até que elas possam, então, permanecer sozinhas. É importante mostrar para a criança que eles vão permanecer com elas, mas que vão sair depois que ela adormecer, mas que estão prontos a atendê-la se for preciso no momento de medo. E aquela insônia temporária, ela pode vir a ser uma insônia crônica? Aquela insônia que é desencadeada por algum problema temporário, ela pode se tornar uma insônia permanente? Não, existem pessoas que têm insônias temporárias, ou seja, todo problema elas terminam experimentando insônia, mas que são realmente temporárias, não precisam de nenhum tratamento, apenas que ele aprenda a lidar com essas dificuldades do dia a dia para não sofrer com isso. Mas o importante é saber que a maioria das insônias tem uma causa, de um modo geral, psíquica, muitas vezes orgânica. Por exemplo, uma pessoa com uma artrite crônica vai ter dificuldade de dormir, precisa ser tratada dessa artrite, porque senão a dor não vai deixar dormir. Uma gestante no terceiro trimestre de gravidez vai ter muita dificuldade de dormir pela posição, pelas dificuldades respiratórias, etc. Pessoas com apneia do sono, que hoje é o que se estuda muito, é uma das grandes causas de distúrbios do sono, né? Uma pessoa com outros distúrbios respiratórios vão ter dificuldade de dormir. E pessoas com problema psíquico, como ansiedade, depressão, vão ter que ser diagnosticadas precocemente e adequadamente tratadas para que esse sono se resolva. Hoje existem os laboratórios do sono para ver se essa arquitetura do sono está boa. Eu estou fazendo os exames com polissonografia, por exemplo, que hoje existe nos laboratórios do sono, vai ver como é que está essa arquitetura. Se a pessoa está dormindo, um primeiro estágio, se dorme bem um segundo, se aprofunda o sono, se tem apneia do sono, se tem síndrome de pernas inquietas, uma série de problemas que podem perturbar a qualidade do sono, mesmo sem perturbar, assim, aparentemente, a quantidade dele. Certo. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço.